Você já foi traída? O que é mais difícil perdoar numa traição? Ou será que é impossível a gente esquecer, a gente olhar para aquilo e falar, tá bom, eu te perdoo? Vamos falar sobre isso? Olá, para quem não me conhece, meu nome é Ju Cascarda, sou astróloga, taróloga e escritora. Tô aqui no YouTube 3 vezes por semana para vocês, nesse meu programa Poematizando, onde todas as nossas alegrias, as nossas dores, as nossas frustrações, as nossas conquistas, enfim, tudo vai se transformar em poemas. Se você gosta, né, de relacionamentos, falar sobre astrologia, esse é o lugar certo. Então, por favor, se inscreve no canal, aciona o sininho, né, que aí toda vez que eu colocar um vídeo novo ou um shorts aqui, vocês vão receber a notificação. E não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar o like e compartilhar com pessoas que, assim como você, gostam de poema, astrologia, autoconhecimento, tudo que a gente vai falar aqui. Tá bom? E bom, hoje eu trouxe o tema, né, traição, esse tema que eu amo. Para quem ainda não sabe, eu sou autora do livro Os Três Lados da Traição, o link tá embaixo para vocês comprarem. Mas é muito importante a gente falar sobre esse tema porque, apesar da gente ter um certo receio, eu diria até que às vezes um certo pavor, a verdade, gente, é que esse tema está muito mais presente na nossa vida do que deveria e do que a gente gostaria. A gente não pode negar isso, né? Quantas histórias de traição você conhece? Ou então, será que você já esteve envolvida em alguma? Seja sendo traída, seja traindo, ou então se apaixonando por alguém que tinha um relacionamento. Ai, Juliana, mas isso é errado. Aqui a gente não tá para falar o que é certo e o que é errado. Aqui a gente tá, né, disposto, com o coração aberto para analisar os fatos, os temas que a gente vai trazer e como falar de relacionamento sem abordar a traição. E hoje eu vou focar muito na questão do será que é possível perdoar uma traição? Obviamente eu vou deixar aqui a minha opinião e vou deixar aberto para que vocês também coloquem a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Olha, eu acho... O perdão, né? O que é o perdão? O perdão é a gente de corpo, alma, coração, tudo, campo energético, com nossa completude, assim, a gente olhar para aquela pessoa e falar, tá tudo certo, sabe? Esquece, vamos seguir. Eu ainda acho que para nós, humanos, é quase impossível que a gente consiga chegar nesse lugar quando o assunto é traição. Vou beber aqui um pouquinho de água. Eu acho que independente do tempo que passe, aquela dor, ela vai até diminuir, mas ela ainda vai fazer parte da gente, porque ela vai fazer parte da história. E aí é que tá. A gente pode até não ser capaz de esquecer o que aconteceu, mas é muito importante, se você foi traído e está disposto, você quer perdoar essa traição, porque é uma escolha sua e ninguém tem que te julgar a respeito disso, também é muito importante. O que eu sempre aconselho entenda que isso faz parte da história de vocês. Porque no momento que a gente tenta simplesmente negar aquele fato, a gente vira e fala, não, eu quero esquecer que isso existe, eu vou passar por cima, aquela dor não vai diminuir dentro da gente. Muito pelo contrário, o que a gente não enxerga ganha um espaço ainda maior, né? Tem um poder ainda maior sobre a gente. Então, meu conselho para todos os meus clientes a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar, é assumir esse lugar de, sim, eu fui traída, isso faz parte da minha história com meu parceiro ou com a minha parceira, mas, apesar disso, eu escolho continuar. E quando você for olhar para trás e ver toda a história de vocês dois, por mais que você não exalte esse acontecimento, você sabe que ele está ali. Só que ele está ali num lugar em que a decisão, né, do fato, a decisão para que isso acontecesse não foi sua. E isso é muito importante também você entender. Por quê? Porque muitos clientes chegam até mim, né, seja em sessões de terapia continuada, mapa astral, tarô, chegam até mim com uma dor de culpa de quando foram traídas, tentando entender o que podia ser feito para evitar. E, meus amores, a gente não é responsável pela ação do outro.
A gente é só responsável pelas nossas ações. Se o outro resolveu te trair, acredite, não exista nada, absolutamente nada do que você poderia fazer. Ai, mas e se eu fizesse isso? Não. A escolha foi do outro. Obviamente, e aí eu preciso também aqui trazer esse assunto, uma traição nunca acontece por acaso, de um dia para o outro. Eu não acredito que uma terceira pessoa entre num relacionamento que está muito maravilhoso. E às vezes eu acho que por medo de encarar os fatos, a gente começa a adiar conversas que são inadiáveis. Mas ainda assim, se esse for o seu caso, se você percebeu que a sua relação não estava boa, se você colocou tudo para baixo do tapete, foi isso que você conseguiu fazer naquele momento, e aí o seu parceiro ou sua parceira acabou te traindo, ainda assim a culpa não é sua. Porque essa pessoa escolheu fazer isso. E o que um adulto escolhe, meus amores, como é que a gente vai ajudar? Como é que a gente vai auxiliar? Como é que a gente vai culpar a gente? Não, sabe? Somos adultos e, como tais, temos que nos responsabilizar pelas nossas escolhas, pelas nossas ações e assumir a consequência disso tudo, né? Hoje eu vou ler um poema pra vocês. Olha, eu tô com alergia de novo, tá? Então, se vocês me virem aí fungando, é porque eu tô tentando muito aqui continuar gravando os vídeos de hoje. O poema que eu vou ler é um poema que tá nesse livro, né? Esse livro, gente, eu falo desses três lados, né? Ou seja, do amante, da pessoa que foi traída e do traidor, dando voz na primeira pessoa a todos os meus personagens. Então, é muito como se fosse um olhar, né? Assim, você tá ali sentado escutando as três partes. E a partir de então, sem julgamentos, você começa a entender as explicações de cada um deles. Mas explicações para fatos que não existem justificativas, porque isso é muito importante. Existe uma grande diferença entre explicar e justificar. Não tem nada que justifique uma traição, mas tem diversos fatores que explicam. E o poema fala assim: buscando uma razão que justifique a sua atitude, me recrio como meu próprio algoz. Questionando a minha participação em uma decisão que jamais foi minha, me desespero para manter os nossos nós. Tudo para compreender o incompreensível, tudo para silenciar aquilo que sempre consideramos indiscutível. Entre vítimas e vilões me vejo sem um possível personagem. Entre o certo e o errado, prefiro te colocar totalmente à margem. E tão doloroso quanto te deixar ir é acreditar na sua permanência. Tão inacreditável quanto a possibilidade de me ver sem você é aceitar a sua constante ausência. Sem forças para fazer as minhas escolhas, me liberto de tudo o que sei sobre mim. Tomada pelo medo do que ainda posso descobrir, me prendo ao que restou em mim. E assim, sigo sendo memória de tudo o que nunca vivemos. E assim, sigo sendo lembranças de tudo o que jamais faremos. Aqui, como a gente pode ver, a pessoa está tentando se colocar nesse lugar de o que eu fiz, né? O que poderia ter sido feito para evitarmos. E ela perdoou? A resposta está em aberto. Porque ela segue, mas segue com quem? Faz de tudo para não desatar o nós, né? O nós. Eu e você. Ou os nós, né? Mas será possível? Será possível passar por cima de uma traição? Desculpa, será possível passar por cima de uma traição e ainda assim continuar sendo nós? É muito complicado a gente... eu acho que é uma situação que seria muito clichê, mas eu não tenho como sair desse clichê e não falar pra vocês. Só quem tá passando, só quem tá envolvido numa situação como essa é que consegue ter a magnitude, né? Ter a dimensão da dificuldade que é, obviamente, lidar com uma situação como essa, mas também das questões que levariam essa pessoa a perdoar ou não perdoar. Mas me diz, vocês já se viram
nesse lugar? Vocês já foram traídos? Eu já. Preciso falar que já. Já perdoei também. E hoje, não sei se cabe, pelo relacionamento que vivo, não perdoaria. Vou refazer, né? Acho que não perdoaria. Mas eu acho que é muito importante a gente estar sempre disposto a conversar. Conversar com os parceiros, sabe? Sobre o que a gente sente, sobre o que a gente quer, sobre o que está acontecendo, sem medo. Porque se existe alguma coisa que eu acredite do fundo do meu coração que possa evitar, né, a entrada de uma terceira pessoa numa relação, é a sinceridade de um com o outro. É o alinhar as expectativas. Eu gosto muito sempre de falar essa frase pra vocês. E no fundo é isso. Enquanto a gente tá alinhando as expectativas com a gente, com o nosso parceiro, com a nossa vida, eu acho que a gente consegue caminhar com mais verdade. E onde tem verdade, meus amores, não tem traição. Tá bom? Então, ó, super indico a leitura. Comprem o meu livro, tá aí na descrição. E se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui também, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.